Eu resolvi fazer esse vídeo hoje para a gente falar a respeito desse golpe que está em curso para derrubar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem está inscrito aqui no nosso canal sabe que há muito tempo eu venho denunciando esse golpe. Há mais de um ano eu venho denunciando esse golpe, que ontem tomou uma notoriedade muito grande depois que o ex-deputado federal Roberto Jefferson fez uma live denunciando esse mesmo golpe que eu já venho falando aqui, há muito tempo. Mas de qualquer forma, como após a denúncia do ex-deputado Roberto Jefferson, esse assunto tomou uma grande notoriedade no país, eu achei por bem mais uma vez falar sobre isso aqui, para dar ainda mais notoriedade a um assunto tão sério como um golpe em curso para derrubar um presidente da República. Aí eu estava arrumando aqui o tripézinho para colocar o celular e tudo, e de repente eu parei e comecei a fazer uma retrospectiva. Desde o momento que eu resolvi me engajar politicamente, lá em 2012, que foi quando eu fiz o meu primeiro vídeo em defesa ao então deputado federal Jair Bolsonaro, lá em 2012, quando pouquíssima gente conhecia quem era Jair Bolsonaro. E aí eu comecei a relembrar dos acontecimentos de 2012 para cá, e eu vou falar para vocês que eu fui tomado por uma tristeza muito grande, e consegui identificar que essa tristeza se deu por dois motivos, né, que são distintos, porém acabam sendo complementares em alguns momentos. O primeiro foi ver que está tudo muito perto de ruir, né? E que a luta foi muito grande. De 2012 para cá, a gente lutou muito, vocês sabem disso. Conseguimos o impensável, derrubamos uma presidente, derrubamos uma facção criminosa que estava à frente do poder há décadas, se locupletando às custas do povo brasileiro. Conseguimos pela primeira vez eleger um presidente de direita, pelo menos pela primeira vez na história recente do país. Ou seja, foram muitas batalhas, né, que a gente passou. Eu, particularmente falando agora, porque eu posso dizer somente por mim, foram anos muito intensos. Eu fechei muitas portas, eu me indispus com muita gente, briguei com muita gente, inclusive fisicamente, porque o pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que eu ia nessas passeatas aí do Ele Não, essas passeatas de esquerda aí para defender o presidente, defender esse ideal de um país melhor, livre do comunismo, e acabava tendo que confrontar esse pessoal às vezes até fisicamente, né? Tomei muito processo, meu irmão, foi muito intenso. E agora você vê que tudo isso está prestes a ruir, te traz aquela sensação ruim de quase conseguir, sabe? Quando você chega muito perto, cara, a gente tinha tudo na mão, estamos quase lá e a coisa meio que desmorona, como está muito perto de desmoronar, né? E a outra razão pela qual eu percebi que eu estou triste é por algo que todo mundo já vivenciou, todos vocês já vivenciaram, quando a gente vê uma pessoa de quem você gosta tomando atitudes erradas e entrando por um caminho errado, e você tenta alertar, mas por algum motivo a pessoa segue nesse caminho, e te resta apenas cruzar os braços e ficar olhando, sabendo que no fim desse percurso essa pessoa que você gosta vai se ferir de alguma forma, ainda que só emocionalmente, mas vai se decepcionar, vai chorar, vai sofrer. E, cara, independente, e aí vocês podem me crucificar à vontade, escrever o que quiserem nos comentários, independente de acertos e erros, de concordar ou discordar com muita coisa, eu gosto da pessoa Jair Bolsonaro. Eu gosto desse cara. Eu sigo achando que é um cara de bem, eu sigo achando que é um cara de caráter, eu sigo achando que é um cara bem intencionado, eu sigo achando que é um cara patriota. Então, ver ele entrando, né, nesse caminho e seguindo um caminho que para mim era muito claro que seria um caminho onde ele próprio iria se decepcionar, iria se magoar, ia levar com ele alguns milhões de brasileiros, né? Para mim foi complicado, meu irmão, e é triste
ver que ele está cada vez mais por esse caminho, e agora lá no final do caminho quase, ele resolveu parar e tentar voltar atrás, e já não sei mais se é possível isso. Então a gente vai analisar isso tudo aqui no vídeo. Antes eu precisava só expor para vocês aqui como é que eu estou me sentindo, porque muitos de vocês vão notar, eu sei, a galera que está inscrita no canal aqui há mais tempo, vai notar isso, né? Que hoje eu estou meio pesado mesmo, então serve como desabafo também. Bom, o pessoal que está inscrito aqui no canal sabe que há mais de um ano, desde que na verdade o presidente anunciou, logo na sequência do dia que nós vencemos a eleição, ele anunciou oficialmente que o ministro da Casa Civil dele seria o Onyx Lorenzoni. Eu fiz um vídeo dizendo que aquele era o primeiro erro do presidente Jair Bolsonaro antes mesmo dele assumir, né? E aí foi muito crucificado, muita gente já falou, pô, tá pulando do barco antes de sequer o presidente tomar posse. E na época eu expliquei o porquê. Eu falei que o presidente, durante anos, ele fez um discurso de combater o establishment, de lutar contra o establishment, e estava colocando como articulador político dele, que dentre outras funções é isso que o ministro da Casa Civil faz, um cidadão como Onyx Lorenzoni, que é um cara que era réu confesso em esquema de Caixa 2, é um cara que quem acompanhava um pouquinho do cenário político sabia que ele era jogador nato, e era óbvio que ele ia persuadir o presidente a entrar no jogo político ao invés de combatê-lo. E dito e feito, nós vimos aí o Onyx Lorenzoni articular com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e com o apoio de todos os deputados que são fiéis ao presidente, a pedido do presidente, articular para eleger Rodrigo Maia como presidente da Câmara, articular para eleger Davi Alcolumbre na presidência do Senado. Nós vimos o Onyx Lorenzoni fazer uma aproximação entre presidente da República e STF, né? De uma forma ali que até hoje está meio esquisita de explicar, aquela aproximação repentina entre Bolsonaro e Dias Toffoli. Ou seja, ele apagou aquela chama do presidente de combater o establishment e trouxe o presidente para dentro do jogo político. E logicamente, frente a isso tudo, né, cara, eu não podia me calar e fiz aqui diversas críticas. E cada vez que eu fazia uma crítica nesse sentido, eu era taxado como traidor, como isentão, como new left, como, né, várias denominações aí estúpidas. Mas ali eu estava somente aqui exercendo o meu papel de conservador. Vocês sabem que o princípio básico de um conservador é analisar a política de forma completamente crítica, né? Pois bem, então eu via que ali nasciam monstros. Eu via que o Rodrigo Maia, porque quando você elege um cara presidente da Câmara e outro presidente do Senado, você começa a dar um poder para esses caras, que é um poder que ele não cessa mais, ele somente aumenta, porque esses caras começam a fazer articulações próprias dentro das casas legislativas e começam a angariar mais parlamentares para o seu próprio time, criando cada vez mais poder. E esse poder hoje está sendo usado contra o nosso presidente Jair Bolsonaro. Foi exatamente isso que o Roberto Jefferson falou ontem na sua live, e que todo mundo, olha aí, o Roberto Jefferson denunciou um esquema aí para derrubar o presidente, articulado por Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Mas isso é óbvio, isso era óbvio desde o momento em que Onyx Lorenzoni assumiu como articulador político. Isso era óbvio desde o momento em que todos os deputados que hoje pedem o fora Maia votaram no próprio Rodrigo Maia para ser presidente da Câmara. Isso era óbvio, né? Só que agora, naquele momento, você lutar contra o establishment, quando o presidente entrava novinho na jogada, com 40 e tantos % de renovação do legislativo, todo mundo entrando novo, a direita estava toda coesa, toda junta naquele momento. Era um poderio monstruoso. Só que, graças ao mau assessoramento, a teimosia talvez, também, o presidente tomou um outro caminho, que levou
a ele estar completamente isolado politicamente hoje e a ele ter perdido muito apoio popular. Muitos dos seus grandes apoiadores se decepcionaram e resolveram largá-lo, né? E isso foi uma sequência de erros, né? Que começou lá atrás, quando foi escolhida uma linha de ação de não combater o establishment e sim de ser diplomático com aqueles que representavam o establishment. Eu sempre fiz a analogia aqui no canal, e quem está inscrito há muito tempo vai lembrar disso, de que o presidente ser diplomático com Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Dias Toffoli era como jogar xadrez com uma cascavel, uma naja e uma jararaca. Você vai mexer nas peças e em um determinado momento você vai ser picado. Isso não é se, mas sim quando. É questão de quando você será picado. E agora resolveram as três cobras se juntarem para picar ao mesmo tempo. Só que qual que é o problema agora? Nesse momento o presidente se encontra de fato isolado, porque o Rodrigo Maia teve 1 ano e tal, ele e o Alcolumbre 1 ano e tal, para articularem e trazerem uma boa massa de parlamentares para o lado deles. Muitos, somado a isso, muitos dos deputados, dos senadores que eram base de sustentação do presidente, por N motivos, né? E dentre esses, inclusive o fato de terem se decepcionado com algumas ações, resolveram então abandonar a base de sustentação do presidente e tornarem-se oposição a ele. Ou seja, ele não só perdeu força política, como fortaleceu seus inimigos. Ao chegarmos a um ponto que hoje, qual é a realidade? Nosso presidente está cercado ali por uma meia dúzia de parlamentares que ainda são fiéis a ele, mas que por não ousarem criticá-lo quando ele erra, agregam muito pouco a ele enquanto pensantes, porque não pensam, apenas dizem amém. Nós temos um parlamento que em sua vasta maioria está doido para cortar a cabeça do presidente, o STF também. Não é à toa que deram entrada com um pedido para limitar os poderes do presidente. Olha o absurdo. Deram uma entrada no STF e eu não duvido que o STF dê parecer favorável a uma medida para limitar os poderes do presidente, para impedi-lo de usar redes sociais, para impedi-lo de ir a manifestações, N outras coisas que vão deixá-lo como um simples fantoche. E ao mesmo tempo você vê que a estrutura de apoio do presidente sempre foi base popular. Houve uma cisão, muitos se decepcionaram e abandonaram o presidente porque não concordaram em ver ele tomando medidas como condecorar Rodrigo Maia, condecorar Dias Toffoli, condecorar Alcolumbre. Por quê? Porque pra gente, e eu não abandonei o presidente, sigo apoiando, mas eu me decepcionei muito com essa atitude. Porque pra mim era muito doído ver um cara que eu gosto colocar uma medalha no peito de inimigos e de caras que eu sabia que estavam doidos para cortar a cabeça dele. Para mim não fazia sentido. E aí nós chegamos a um ponto hoje onde aquele pessoal que mostrava que se preocupava com o presidente e que por isso mesmo resolveu criticá-lo quando ele fazia os seus erros, né, foi completamente excluído pelo próprio presidente, pela sua bolha ali de asseclas, foram colocados de lado e receberam o adjetivo de traidores, de isentões, de New Left. E por conta disso, de um movimento organizado, inclusive virtualmente, para assassinar a reputação dessas pessoas, resolveram se tornar oposição ao próprio presidente, minando mais ainda o seu apoio. Ou seja, hoje o presidente está isolado, vítima de suas próprias ações. Dá para desfazer isso? Eu não sei se já não é tarde demais. E qual que é o perigo? O perigo é que se o presidente cair, aí com certeza a esquerda retoma o poder e aí, meu irmão, ninguém mais tira. Ninguém mais tira. E aí todo aquele sonho de um país melhor, de um futuro melhor para os nossos filhos, tudo isso se acaba. Se acaba permanentemente, né? E aqui eu faço uma última recordação. Na época que eu e tantos outros
foi quando houve a cisão, né? A abertura ali e o início da briga entre a direita, foi quando eu e tantos outros, nós clamávamos pela lava-toga, porque nós queríamos esse enfrentamento do presidente ao judiciário, a esses crápulas do STF, que hoje articulam junto com o Rodrigo Maia para derrubar a cabeça do presidente, mas lá no começo, a gente queria esse embate lá no começo, quando o presidente estava completamente forte, quando ele tinha o apoio total e irrestrito de todos, e quando ele tinha forças para lutar contra o establishment. E naquele momento que a gente clamava por lava-toga, por esse motivo, para enfrentarmos todos juntos o establishment, nós fomos tidos como traidores, isentões, idiotas, imbecis, que não podíamos fazer isso em prol da governabilidade. E aí eu pergunto para vocês, cadê a governabilidade agora? Agora o inimigo é 10 vezes mais forte e nós estamos infinitamente mais fracos. E agora? Como é que a gente vai fazer isso?